Olá, querida Igreja Voz. Começando esse ano de 2024, na certeza de que Deus vai trazer a abundância dele para as nossas vidas, nós vamos dar início a uma nova estação de células. Nosso querido pastor Wilson desenvolveu um livro baseado no profeta Jonas. E esse novo livro se chama Os Abismos do Coração. Que nesse tempo, nesse primeiro semestre, nós possamos receber de Deus uma porção separada por Ele, para que nós sejamos realmente impactados e sarados e curados. Os Abismos do Coração fala a respeito daquilo que Jonas sentiu durante o seu ministério, e nós vamos desenvolver durante essas lições algo que Deus fez no coração de Jonas e que pode fazer nos nossos corações também, em nome de Jesus. E estamos aqui para a primeira lição do livro Os Abismos do Coração, o capítulo 1, que fala a respeito do contexto. O livro de Jonas é um livro um pouco diferente do livro dos outros profetas, porque ele trata mais da ordem pessoal do coração de Jonas. Ele fala a respeito daquilo que Jonas estava sentindo dentro do seu coração. Então, é algo muito específico que vai falar com certeza aos nossos corações. E para nós darmos início nesse contexto inicial que nós vamos estar aprendendo aqui, o nosso texto é baseado no capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Queridos, o profeta Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus, mas para nós entendermos isso, nós precisamos trabalhar um pouco a respeito do significado de Jonas, quem ele foi e o que ele fez ali na época dele, né? Jonas, na realidade, ele era filho de Amitai, e Amitai significa verdade. Então Jonas era considerado o filho da verdade. E ele foi um profeta do Antigo Testamento, o quinto entre os profetas menores. Se você pegar os últimos livros, os últimos 12 livros do Antigo Testamento, você vai ver ali o livro do profeta Jonas, um livro de apenas 4 capítulos, mas um livro de grande intensidade que fala no muito profundo a respeito daquilo que Jonas viveu naquela época. Então, Deus ele ordenou para que Jonas pregasse a Nínive. Um fato interessante é que Jonas, ele, além de ser filho da verdade, quando nós olhamos para o nome dele em hebraico, que é Ioná, ele é traduzido por pomba. Então a pomba ela tem um significado bíblico da paz, representando a pureza, a inocência, o amor e a esperança. Então Deus ele preparou um tempo especial na vida de Jonas desde quando ele nasceu. Com todo esse aparato, né, um filho da verdade e representando a pureza, a inocência, o amor, a esperança. Deus cercou Jonas de muitos cuidados. E seu nome também ele é citado lá no segundo livro de Reis, no capítulo 14, versículo 25. E lá diz que ele profetizou o restabelecimento das fronteiras de Israel desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, nos dias do rei Jeroboão II, que era filho de Jeoás. Jonas ele foi um profeta aprovado por Deus. Quando nós olhamos para o lado histórico, a palavra de Jonas se cumpriu. E em cima da profecia dele, nós percebemos o reino de Jeroboão II sendo abençoado, apesar de que Jeroboão foi um rei que foi não aprovado por Deus, porque ele fazia coisas más, né? E Jonas, na ocasião,
ele vivia na cidade de Gat-Hefer, próximo a Nazaré. Era uma cidade ali uns 5 quilômetros de Nazaré, e tudo isso na região da Galileia. Então, esses acontecimentos, entre o profeta Jonas e sua pregação na cidade de Nínive, eles datam aproximadamente de 785 a 770 a.C. E o Reino do Norte era onde Jonas profetizava. E o rei Jeroboão, apesar de ser reconhecido como um homem ímpio, que praticou o mal aos olhos do Senhor, como diz em 2º livro de Reis 14:25, ele recebeu uma expansão territorial muito grande durante o seu reinado, conforme profetizou Jonas. Deus, ele honrou a profecia de Jonas. Mas esse crescimento territorial, ele aconteceu por causa de um momento de fragilidade que vivia o Império Assírio. O Império Assírio estava passando por algumas transformações dentro do reinado de reis, e eles estavam fragilizados nessa época. E o rei Jeroboão II, apesar de ser um homem ímpio, que fez o que era mal diante de Deus, ele teve a oportunidade ali de um crescimento na área territorial do seu reino. Mas para nós entendermos esse contexto, para nós analisarmos de uma forma mais profunda, nós precisamos entender os lugares onde Jonas estava profetizando. E a primeira cidade que nós precisamos analisar é Nínive, que é o lugar para onde que Deus pediu para que Jonas fosse. Deus, ele vem com uma palavra para Jonas para que ele fosse pregar contra Nínive. E Nínive, na realidade, tratava-se de uma das cidades mais importantes da Assíria. E ela veio a se tornar sua capital 50 anos depois dessa pregação de Jonas. Ela era uma cidade muito próspera, cercada por um muro de 13 quilômetros, com uma área para abrigar uma população de aproximadamente 120 mil pessoas. E interessante que ela ficava a 805 quilômetros da cidade onde Jonas habitava. Então era uma caminhada bem longa para Jonas, E quando nós olhamos para a data, Nínive era uma cidade bem antiga. Quando nós lemos Gênesis, no capítulo 10, versículos de 8 a 11, ela foi fundada por Nimrod. Então, foi uma cidade fundada logo depois que Deus havia trazido o dilúvio, logo depois da época de Noé. Então, era uma cidade bem antiga. E na época de Jonas, como eu disse antes, a Assíria, ela era o império predominante naquela época. E no auge do seu poder, o império assírio ele chegou a dominar sobre os atuais Turquia, Síria, Iraque, Irã, Egito, Jordânia, Palestina e Líbano. Com certeza era um império que se expandiu tremendamente ali na região conhecida naquela época. Então, anos mais tarde também, a partir de 722, esse império veio a destruir Israel, levando em cativeiro o Reino do Norte. Parece que Jonas, o profeta, ele antevia esse mal que os assírios cometeriam contra a sua própria nação, e como alguém que vivia de olhos abertos. Ele sofria já de antemão, pelo que vislumbrava em seu espírito. Provavelmente, espiritualmente, Jonas já sentia que a Síria não era um inimigo que poderia ficar parado na situação em que ele estava. E Jonas, ele sentia um certo temor. Jonas tinha um medo que, dentro do seu coração, que isso viesse a acontecer, Ele vislumbrava isso já. Essa era a primeira cidade, Nínive. Mas nós temos uma segunda cidade chamada Tarsis também, que é o lugar para onde Jonas fugiu da presença de Deus por negar-se a pregar aquele povo assírio. Então Jonas, ele partiu para Tarsis, provavelmente uma cidade que ficava ao sul da Espanha,
um lugar mais afastado de Nínive que Jonas conhecia naquela época. Era uma cidade famosa por seus navios, e esses navios eles carregavam grandes riquezas. Era um porto muito importante da região da Europa atual naquela época. E era uma região que estava aproximadamente mais de 3.800 quilômetros de onde Jonas vivia. Então, para Jonas, era o lugar mais longe que ele conhecia. E existe também uma terceira cidade, que é a cidade de Jope, que foi o lugar onde Jonas se dirigiu depois de sair de sua cidade natal. E Jope é uma cidade que se chama Bonito, é traduzida como bonito. E isso é provavelmente por causa da luz solar que as construções dela refletiam. E ela ficava situada na costa mediterrânea de Jaffe, exatamente ao sul da moderna Tel Aviv. Era o único porto natural entre Aco e o Egito, era o porto mais próximo de onde Jonas residia. E esse porto de Jope, ele foi palco de muitas experiências bíblicas muito importantes para homens e mulheres que deixaram ensinos preciosos para os dias atuais. Lá, por Jope, passavam as madeiras que vinham do Líbano para a construção dos templos de Jerusalém, o primeiro e o segundo templo. Isso está lá descrito no segundo livro de Crônicas 2,16 e no livro de Esdras 3,7. E foi em Jope também que aconteceu o milagre da ressurreição de Dorcas, uma discípula do Senhor, uma pessoa muito querida, uma pessoa que ajudava muito outras pessoas ali em Jope. E Pedro, pelo poder do Espírito Santo, a levantou dentre os mortos. Nós temos esse texto descrito lá no livro de Atos, no capítulo 9, dos versículos 36 a 42. E em Jope também, Pedro, ele se hospedou na casa de Simão, o curtidor. E a partir dali, ele atendeu ao chamado para pregar na casa de Cornélio. E isso foi um grande mover de Deus para aqueles gentios daquela época, naquela região. Cornélio era um centurião romano e ele residia em Cesareia Marítima. Esse texto está descrito lá no livro de Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 8. Embora tenha sido um lugar para tantas boas experiências, também foi dali que partiu Jonas, na direção oposta ao que Deus lhe havia proposto. Quando nós olhamos para a situação, Nínive ficava numa direção nordeste, da onde vivia Jonas, aproximadamente 805 quilômetros. E Jonas, ele tomou uma direção oeste, ele foi na direção de Tarsis, que ficava a mais de 3.800 quilômetros. Então Jonas, ele se deslocou totalmente numa direção contrária àquela que Deus havia determinado a ele. Mas Jonas, ele tinha um chamado como profeta, um chamado divino, como nós vimos nos 2 primeiros versículos do capítulo 1, ele tinha um chamado de Deus para que ele pregasse contra Nínive. E é claro que fica para nós, quando nós analisamos os 2 verbos imperativos do versículo 2, vá e pregue. Deus, ele é um Deus que governa. E quando ele traz uma palavra no verbo imperativo, nós não devemos regatear contra Deus, nós não devemos fingir que aquilo não é conosco. O motivo também era muito forte, porque a maldade de Nínive tinha subido até a presença de Deus. Mas quando nós olhamos para o contexto, quando nós olhamos para o Império Assírio, qual seria essa maldade dos ninivitas?
O Império Assírio ele foi considerado um dos reinos mais violentos de todos. A crueldade com que eles tratavam seus inimigos é um fato histórico. É descrito em muitos locais, quando nós fazemos pesquisas bíblicas também, quando nós fazemos pesquisas históricas, nós vamos perceber que o Império Assírio era um império que era muito truculento. Mas não vale a pena nós mencionarmos isso aqui. Se nós quisermos entender melhor da violência dos assírios, nós podemos fazer pesquisas que vai nos esclarecer de uma forma muito clara. E o interessante é que essa maldade que sobe aos olhos de Deus, ela provoca o juízo divino. Não fosse a intervenção profética de Jonas. E essa história ela é muito semelhante a um tempo em que Abraão viveu, lá em Gênesis 19, que Abraão viveu a época da destruição de Sodoma e Gomorra, que tinham atitudes muito parecidas com os ninivitas. Os moradores de lá também faziam coisas que maculavam o nome de Deus. E Jonas, ele precisava fazer essa intervenção profética. Mas, apesar dessa ordem imperativa de Deus, Jonas ele se desvia. Talvez pela sua consciência política que desenvolveu ao longo dos anos, além de percepções do que já representava a Assíria em seus dias. Jonas sabia da maldade que existia no coração dos assírios. Jonas ele se recusa a pregar a um povo que seria uma ameaça à estabilidade da sua nação. Jonas, ele sentiu no coração um desejo de não estar atuando nessa missão, nesse chamado de Deus. Então Jonas, ele desce ao porto de Jope, que é o porto mais próximo que ele conhecia. Ele pagou uma passagem para Tarsis, ao sul da atual Espanha. E quando nós olhamos para a situação, quando nós lemos os 4 capítulos de Jonas, nós vamos perceber que Deus, ele pesou a sua mão. Então Jonas, estando em viagem, uma alta tempestade surgiu no mar, e o mar ele ficou revolto. E isso trouxe desespero aos trabalhadores daquele barco, ao capitão daquele barco. E eles começaram a chamar os seus deuses, começaram a chamar por deuses que não tinham nada a ver com o Deus de Jonatas. E Jonatas, o que ele fez? Ele foi para o porão do barco e lá ele dormia pesadamente, apesar de toda aquela situação que o barco estava enfrentando. E ele foi acordado pelos marinheiros e ele foi inquirido a respeito da sua procedência e todos ficaram sabendo que ele era a causa daquele turbilhão. E Jonas, ali naquela hora, ele assume o seu erro. E o que ele pede? Ele pede para que fosse jogado ao mar. É interessante, né? Aqui é o primeiro pedido de Jonas para morrer. E os marinheiros ali, o que eles fazem? Eles o lançam ao mar. Mas Deus não abandonou Jonas, apesar do sentimento de ira e de rebeldia que Jonas tinha no seu coração. Deus envia um grande peixe e Jonas ele é tragado por aquele peixe. E ele, dentro da barriga daquele peixe, ele foi mantido vivo por 3 dias e 3 noites. E ali ele se arrepende e ora a Deus, recebendo da parte dele uma segunda chance. Então Jonas, a partir daquele momento, a partir da sua oração, uma oração de clamor, porque ele percebeu que Deus estava cuidando dele, ele foi vomitado na terra. E Deus novamente vem com a palavra dele ao encontro de Jonas: vá pregar contra Nínive. E Jonas vai e prega. A sua mensagem tem um poder extraordinário. Do maior ao menor dos ninivitas, há arrependimento,
há confissão de pecados, todos se vestem de pano de saco, sentam nas cinzas, inclusive o seu rei, o rei de Nínive, toma essa posição. E o juízo de Deus, por conta disso, ele é abortado. Todos se convertem ali ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. E o juízo é abortado e o povo da Assíria é poupado do fogo divino. Mas Jonas, ele fica furioso nesse momento. Ele pede para si a morte. E nós vamos ver Deus conversando com Jonas e Jonas pedindo a morte para Deus por mais 2 vezes. Então, Jonas, em 3 momentos, ele pede a sua morte. E quando seu livro termina, em meio ao contraste da ira do profeta e a misericórdia de Deus. E aí nós podemos dizer que o tema desse livro é um Deus de infinita misericórdia. Um Deus que atende tudo aquilo que as pessoas clamam. Um Deus que olha o arrependimento do coração. Um Deus que olha tudo aquilo que vai dentro do nosso interior. Talvez nós e Jonas, nós tenhamos um pouco, ou às vezes muito, daquilo que ele tinha dentro do seu interior, das suas atitudes, daquilo que ele fazia. Quando nós olhamos para Jonas e aquilo que ele declara para Deus, aquilo que ele conversa com Deus, aquilo que ele conversa com o capitão do barco, aquilo que ele conversava com as pessoas, a gente percebe que Jonas é uma pessoa muito transparente. Mas também nós percebemos que Jonas é uma pessoa medrosa, é uma pessoa egoísta, é uma pessoa rancorosa e também uma pessoa orgulhosa, porque ele achava que a salvação ela só era chegada para o povo de Israel. Jonas, ele era um profeta que profetizava dentro do seu território e ele achava que a salvação era apenas para as pessoas dentro do seu território. E quando nós passamos a analisar a lógica de Jonas, ele levou com certeza a pensar assim: vamos aproveitar a decisão divina de aniquilar os ninivitas, povo a quem odeio, e deixar que morram por causa de seus próprios pecados. Se forem aniquilados, melhor para Israel. É interessante, que Jonas, ele desenvolveu um ódio no seu interior. Mas Deus, ele é acima do ódio dos nossos corações. E para nós, quem seria esses ninivitas? Quem seriam eles? Essas pessoas difíceis de amar? Quem são essas pessoas no entorno da nossa vida a quem nós desejamos o mal? Muitas vezes nós nos entristecemos quando ouvimos as conquistas de outras pessoas, o sucesso na vida de outras pessoas. Talvez nós tenhamos um histórico de feridas familiares que nunca foram curadas. Talvez nós tenhamos alguma ferida desenvolvida durante o nosso crescimento, no nosso relacionamento com irmãos, com pai, mãe, com tios, com avós. E essas feridas podem nos levar a criar esse tipo de trauma dentro dos nossos corações. Talvez tais experiências dolorosas podem influenciar significativamente nossas posturas diante de uma missão divina a nós delegada. Deus, ele separa o seu povo para que nós tenhamos missões designadas por Ele, como Jonas teve, uma missão muito importante, porque Deus, um Deus de compaixão, um Deus que
lutava para que as pessoas se arrependessem. Esse Deus, Ele está sempre pronto a perdoar as pessoas. E se essa missão não significa ter que pregar o Evangelho a essas pessoas que muitas vezes nós odiamos, no mínimo, né? Porém, nós já recebemos o imperativo divino de amar os nossos inimigos. E é interessante que Jesus, ele testifica a respeito do livro de Jonas. Jonas, ele ficou durante 3 dias e 3 noites nas profundezas do abismo. Jesus, quando foi morto, ele ficou 3 dias e 3 noites também. E depois ele foi ressuscitado. E Jesus, ele traz para os seus discípulos uma semelhança muito grande naquilo que iria acontecer a ele, com aquilo que aconteceu a Jonas. Então, da importância que nós precisamos dar ao livro de Jonas. E eu queria deixar um texto para que esse texto possa ministrar os nossos corações. Mateus 5, de 43 a 45, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Queridos, que durante essas próximas semanas nós possamos receber esse ensino de Deus através do livro de Jonas. Jonas, ele foi tratado em tudo aquilo que ele tinha ainda de ruim dentro do seu coração. Talvez Jonas estivesse cansado, talvez Jonas percebeu que a sua pregação para a expansão do território de Israel, e aquilo muitas vezes não fez muito sentido no coração de Jeroboão II, e Jeroboão, ele continuava fazendo mal, o que aos olhos de Deus, o que era contra aquilo que Deus achava que era importante. Jeroboão foi um rei que foi desaprovado, apesar da pregação de Jonas. Talvez isso marcasse o coração de Jonas, mas Deus, ele é misericordioso. E ele buscou sempre a presença de Jonas, para que Jonas fosse levar a sua palavra, porque Jonas, ele foi levantado como um profeta. E nós somos chamados para levar essa palavra de Deus para outras pessoas. Que isso marque sempre os nossos corações. Nós somos pessoas imperfeitas, nós temos os nossos problemas emocionais, nós temos os nossos problemas onde enfrentamos profundezas das nossas vidas, mas que você tenha certeza que você serve um Deus, e se você é filho, se você busca a presença de Deus, que você possa buscar incessantemente essa presença, e para que Ele possa cumprir todos os propósitos de Deus relacionados à sua vida, em nome de Jesus. Que vocês tenham experiências tremendas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.